Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Todo mundo achou aí? Hebreus 11, 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram ou se separam a ele. Vou repetir para você. Hebreus 11:6 vai dizer: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, dele quem? Deus. É indispensável crer que ele é real e que a palavra aqui vai dizer: recompensa todos quantos se consagram ou se separam para ele. A palavra recompensa, eu vou melhorar para você entender. Ele é real e corresponde a todos o quanto se consagram, se separam para ele. Sabe, por muitos anos da minha vida, e isso a gente aprende desde a infância, a gente aprende que a fé, ela move montanhas. E isso é bíblico, pois o próprio Yeshua, ele vai dizer: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, você pode dizer para esse monte: saia daqui e vai para o outro lado, e então esse monte irá para o outro lado. E a gente vê em todas as religiões a palavra fé sendo usada. E de fato, para qualquer Deus que seja adorado ou idolatrado, melhor dizendo, é necessário que haja fé. Por quê? Porque Hebreus 11, o próprio Hebreus 11, capítulo 1, vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Na tua linguagem talvez diga: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e prova das coisas que nós não vemos. A humanidade, ela criou deuses e mais deuses e mais deuses, e a religião criou Deus mais Deus. Se for para a Índia hoje, são milhões e milhões de religiões, de crenças, porque o ser humano, ele tem uma falta dentro dele, e essa falta é de se envolver ou se comunicar com Deus, e esse Deus o corresponda, o responda de alguma forma. Mas a gente vai vendo aos anos passando, e a gente vai crescendo, e a gente vai aprendendo na religiosidade, e até mesmo dentro da igreja, quem nasceu no berço cristão, que a fé, ela serve para conquistar coisas em Deus. E de fato, eu não posso ir contra isso, porque de fato a própria palavra, ela vai declarar que a fé, ela é a certeza daquilo que havemos de receber, e que nós vamos receber aquilo que nós esperamos. Só que a fé começou a ser usado como um amuleto, e ela começou a perder o valor e o sentido original dela, a essência dela. Por quê? Porque Deus, quando Ele nos deu a fé, quando Ele colocou isso à disposição do homem, foi para unicamente o homem pudesse voltar a se relacionar com Deus.
No jardim não precisava de fé, porque o homem estava no jardim e Deus vinha ter com o homem, não era necessário fé. A partir do momento que agora Deus, ele precisa habitar em nós e estar no meio de nós, através de sonhos, através de visões, como foi no princípio, como foi no passado, Deus, ele nos dá a fé para que nós possamos nos relacionar com Ele. Eu vou provar isso na Bíblia para você. Só que com o passar dos anos, a gente foi pegando a fé e usando ela como um amuleto, como um pingente, pendurando no pescoço. E então, a gente foi cada vez mais se distanciando de Deus, achando que aquela fé, como um pé de coelho, ou como aquele ferradura de um cavalo, a gente vai usar somente quando a gente precisa. E a humanidade, ela caminha para esse lugar, um lugar onde ela vive sem contato com Deus, sem intimidade com Deus. Mas quando ela está no hospital e o médico fala: olha, você só tem 2 meses de vida, aí ela começa a tentar exercer uma fé. Ela começa a procurar a exercer uma fé. Por quê? Porque a fé de uns anos para cá, de algumas décadas para cá, alguns líderes, alguns pastores, algumas lideranças espirituais, para tentar encher a igreja de pessoas, para tentar ver um número maior de movimento, começou a manipular a fé e usar a fé como pretexto para poder segurar o povo, para poder passar a mão na cabeça de pessoas. Então hoje, se a gente faz uma campanha na igreja para você receber uma bênção, se a gente fizer aqui 7 quinta-feiras, uma campanha de 7 quinta-feira para você conquistar algo, a tua fé, ela funciona. Então, você precisa conquistar coisas, você precisa resolver problemas, você precisa comprar sua casa própria, você precisa de uma questão financeira melhor, você precisa sair do emprego, entrar em outro, você precisa resolver os problemas cotidianos da sua vida. E então, a campanha, ela ativa a tua fé. E é impressionante que a gente pode visitar algumas igrejas hoje, e a gente conversa com os pastores, e isso já virou descarado. Se é para um culto de oração, as pessoas não vêm. Mas se é para um culto, para receber algo, as pessoas vêm para a igreja. Então a fé dela funciona para receber coisas, mas é a mesma fé que ela usa para conquistar coisas, é a mesma fé que ela precisa para orar e se relacionar com Deus. Então logo eu vejo e percebo que quando nós não estamos tendo intimidade com Deus, o problema é a nossa fé. Nós temos fé para alcançar coisas, nós temos fé para materializar coisas, nós temos fé para alcançar coisas, e de fato isso não é antibíblico, isso é bíblico. Você pode alcançar coisas, só que não substitui a essência da fé. E a essência da fé é um relacionamento com Deus Pai. A essência da fé é para relacionamentos. A essência da fé é para nos relacionar com Deus. E aquilo que nós esperamos, ainda que seja lícito esperar, ainda que a Bíblia fale que se buscarmos o reino de Deus, sua justiça, tudo demais será acrescentado e nós iremos receber. O que é necessidade para nós, Deus ele vai suprir. Pois na cruz a Bíblia fala que todas as nossas necessidades serão supridas em glória. Mas nós jogamos a fé de lado quando é para se relacionar com Deus.
e utilizamos da fé para conquistar. Então você tem uma vida desgraçada e medíocre, longe de Deus. Você não ora mais, você não jejua mais, você não lê mais a Bíblia. Mas se for para fazer uma campanha, se for para conquistar algo, se for para receber algo físico de Deus, algo material de Deus, então a gente joga a nossa fé de lado e a gente usa ela quando bem entende, quando bem me convém. Isso é egoísta demais. Buscar a Deus somente quando necessito de algo é egoísmo. Certo pregador disse: se você buscar a Deus somente porque quer entrar no céu, você não merece o céu. Se você buscar a Deus com medo de ir para o inferno, é o inferno que você merece. Agora, se você buscar a Deus por causa de quem Ele é, aí é outra história. E nós começamos a usar a nossa fé de uma forma medíocre. E eu provo para você que a nossa fé, sabe, a nossa fé não tem a ver com tamanho. Ainda que Jesus disse: olha, se você tiver fé do tamanho pequena, mas você vai perceber que a fé, sendo grande ou pequena, não tem a ver com o meu sentimento para com Deus, mas tem a ver com as minhas obras. Pois Tiago vai dizer em Tiago capítulo 2, depois eu vou ler com você, que a fé sem obras, ela é morta. Então, eu entendo que a minha fé, ela só é sinalizada e apontada a partir das obras que eu pratico. Se eu pratico pequenas obras, então minha fé é pequena. Se eu pratico grandes obras, então a minha fé é grande. Por exemplo, eu sou alguém que decidi entregar a minha vida para Cristo e através da fé eu me relaciono com Ele. Eu não faço nenhum plano de previdência social para aposentadoria. Eu descartei a minha carteira de trabalho. Quando eu entreguei o meu trabalho para Deus, eu entreguei minha carteira, eu falei: Deus, que eu nunca mais venha assinar essa carteira. Estou me consagrando ao Senhor, estou me separando para Ti, para ser alguém para o Senhor. Não estou dizendo que todos nós vamos precisar disso. Entenda, cada um naquilo que foi chamado, cada um anda na revelação que recebeu do Senhor, Filipenses 3. Mas eu sou alguém que coloquei a minha prática de vida, as minhas obras no Senhor. Então eu não estou fazendo uma previdência social, eu não estou guardando dinheiro no banco para mim ter uma velhice confortável. Eu não estou preocupado como é que vai ser a minha velhice. Por quê? Porque a minha fé está nele. É uma questão de prática. A fé é para relacionamento, e a fé, ela precisa ser praticada. Eu não estou falando que precisa abrir isso para você. Eu estou falando que eu decidi viver assim. Eu estou falando que Paulo decidiu viver assim. Eu estou falando que Jesus decidiu viver assim. Eu estou falando que Elias, que Eliseu, que os profetas decidiram viver exatamente na dependência do Senhor. E para viver na dependência do Senhor, eu preciso de fé. Para você ter saúde para trabalhar, você precisa de cuidar da sua saúde. Mas quando você tem uma vida em Deus, nenhuma praga chegará na sua casa, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Os teus caminhos serão abençoados, os teus dias serão fartos, a tua velhice estará guardada. Paulo chega a dizer: ei, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé.
terminou preso, acabou a sua vida exilado, amarrado, terminou a sua carreira e guardou a fé. Deixa eu ler algo para você. Vamos comigo aqui. Olha só que interessante. Versículo 4 de Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Só até aqui. Não precisa ler para frente. Eu vou deixar aqui só para você entender onde eu quero chegar. Pela fé, Abel ofereceu. Você só pode oferecer algo para alguém se você está se relacionando com ele. Olha que o texto está dizendo: pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que o seu irmão Caim. Ele fez o quê? O que Abel fez? Se relacionou. Eu não tenho como oferecer algo para o William, para o Gabriel, para o Fabiano, ou para alguém de vocês aqui, se eu não tiver relacionamento. Louco eu seria de oferecer e dar algo para alguém, o qual eu não tenho relacionamento. Vamos para frente. Olha só, versículo 7. Olha comigo, versículo 7. Vocês estão me escutando? É porque de vez em quando os olhos vão para outros lados. Preste atenção. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podia ser visto, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a si e a sua família. Até aqui, olha para mim. Olha para mim. Noé, divinamente avisado, orientado, a Bíblia diz. Só tem orientação quem se relaciona. Só tem orientação de Deus quem se relaciona com Deus. Está cheio de gente que não vem para o culto porque não tem relação com Deus, pois não tem nada a oferecer para Deus. Por quê? Até tem para oferecer, mas não oferece, não vem ofertar para o Senhor. E quando eu falo de ofertar, não estou falando de dinheiro, estou falando de ofertar um culto, estou falando de ofertar uma oração, de ofertar qualquer coisa, porque no reino de Deus, tudo que nós damos para Deus é oferta. Seja sair da sua casa numa chuva dessa e vir para o culto, depois de sair do serviço, atrasado, cansado, vir para cá, isso é uma oferta para o Senhor. Alguns dão, por quê? Porque entende que a fé é para se relacionar. Alguns não vêm culto de quinta-feira, alguns só vêm culto de domingo, por quê? Porque na quinta-feira a fé dele não é colocada em prática. Alguns em algumas igrejas só vão na ceia, eles só têm fé para ir na ceia, porque tem medo de ir para o inferno. Alguns só vêm no culto, nos domingos. Por quê? Porque ele não tem fé o suficiente para se relacionar com Deus. Porque no dia de semana ele está cansado, ele trabalhou, ele ralou. E aí ele tem tempo para se relacionar com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa. Mas um dia da semana, todos os dias que ele trabalha, ele não tem relacionamento com Deus. Quando eu falo de fé, e que você não tem fé para estar aqui, então você não tem relacionamento com Deus. Eu não conheço um relacionamento de domingo. Desculpa. Eu não conheço um relacionamento de conveniência. Eu não venho para o culto quando me convém. Não darei para o Senhor algo que não me custe. Se é no dia de semana que é mais cansativo, é nesse dia que Deus vai me pegar, é nesse dia que eu vou dar para o Senhor. Porque domingo é fácil eu adorar o Senhor. Eu venho para o culto, eu descansei, eu comi uma feijoada no almoço. Eu chego no culto arrotando feijoada e Coca-Cola. Eu estou meio cozido na carne, mas é fácil de me relacionar com Deus no domingo. Mas é religioso demais. Mas o dia de semana, o dia que é mais difícil para mim, é nesse dia que Deus conta se o teu relacionamento com Ele está firme, se você realmente tem intimidade ou não. E aí, no versículo 7 ele fala: pela fé Noé, divinamente orientado,
Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Se você não tem recebido orientações do Senhor, é porque você não tem se relacionado. Se você não tem se relacionado, é porque você não tem fé. Se você não tem recebido orientações de Deus, é porque você não tem se relacionado com Ele e Ele com você. Não tem sido orientado pelo Senhor. E orientação não vem só no culto. A orientação é em casa, com o joelho no chão. As minhas orientações, elas não vêm no culto. No culto eu libero as orientações que eu recebo no altar lá em casa. Joelho no chão, lágrimas, oração, jejum. Se eu não tenho recebido a orientação do Senhor, não tenho recebido direções, porque Noé foi divinamente orientado acerca dos acontecimentos, das coisas que Deus iria fazer, das coisas que iriam acontecer. A gente é muito raso, nível raso. A gente acha que servir a Deus é vir para a igreja, escutar uma palavra para ser uma boa pessoa amanhã. Nunca foi sobre ser uma boa pessoa, porque eu vou te falar uma coisa, Jesus vai voltar, e você, quando encontrar com Ele, ainda não vai ser uma boa pessoa. Eu estou tentando, mas cristianismo não tem a ver com ser uma boa pessoa, porque os homens que estavam com Jesus, traíram Jesus, estando com Ele, não eram boas pessoas. Não tem a ver com ser melhor, tem a ver com trabalhar para Ele, fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Noé, divinamente avisado e orientado daquilo que ia acontecer, foi lá e construiu uma arca. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Se você não está construindo nada, envolvido com alguma coisa do Senhor, e eu preguei algo sobre isso no domingo, Deus levanta outro teu lugar, amém? Se você não está se envolvendo com as causas de Deus, então é porque você não foi orientado. Se você foi orientado e não está se envolvendo, então você está em rebeldia, em desobediência. Agora, se você é orientado por Deus, e eu não estou falando de quem é recém-convertido, eu estou falando de pessoas que estão vivendo o reino de Deus, que estão ouvindo palavras, que estão entendendo, recebendo entendimentos daquilo que Deus está fazendo. Se você ouve e não coloca em prática, não está se envolvendo, então é necessário rever a sua fé. É necessário rever a fé, porque o princípio era a fé. Noé pela fé. Princípio, fé. Foi orientado. A orientação veio depois da fé. E depois da orientação, ele botou a mão na massa. Noé foi para o meio do mato catar a tora de lenha. Todo mundo olhou para ele e chamou ele de louco. Por quê? Porque a Bíblia não tem relato de chuva até os dias de Noé. A Bíblia não tem relato apenas da alva, apenas daquilo que a água que brotava de baixo, como diz em Gênesis. Não existia chuva. O povo olhou para Noé e Noé falou: olha, Deus falou que vai chover. Todo mundo olhou para Noé e falou: Noé, tu é louco. O que é a chuva? Não existe chuva. Nunca havia chovido. O que é cair água do céu? Era algo totalmente contraditório àquele momento. Era algo que nunca a geração tinha visto. Mas Noé foi orientado. E Noé creu na chuva que ia vir, porque Deus falou que mandaria chuva. Vamos para frente. Olha só, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Olha só que interessante, hein? Mais uma vez, relacionamento. Pela fé, Abraão foi o quê? Convocado. Agora ele não foi avisado. Noé foi avisado, Abraão não. Abraão foi chamado. Como em Romanos, Abraão foi chamado. E olha que a palavra diz: e ele foi para um lugar o qual o Senhor falou, mas sem ele saber para onde ele iria. Meu irmão,
relacionamento. Abraão é o pai da fé, porque Abraão, quando o próprio Deus pede Isaac, ele sobe para sacrificar Isaac. Olha só que nível de relacionamento com Deus, cara. Um nível a ponto de sacrificar aquilo que era mais importante, aquilo que era mais precioso. Não, o Senhor pediu, nós temos um relacionamento. Sabe, eu me imagino assim, como Abraão, olha, filho, porque Isaac não é do tamanho do meu filho de 5 anos, não. Isaac deveria ter seus 12, 13 anos. Filho, vamos subir. Pai, cadê o holocausto? Deus proverá. Olha só o nível de intimidade, de relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha prometido Isaac, e da descendência de Isaac viria todo mundo. Ele sabia que Isaac era o filho da promessa, e Deus deu uma promessa para ele, mas agora ele pede a promessa de volta, sabe? Tem coisas que Deus ele vai nos dar, e depois ele vai pedir de volta, ele não vai querer. Ele vai pedir só para ver se a gente vai dizer sim para ele, para ver como está o nosso nível de relacionamento com ele. Por quê? Porque se você não olhar para a tua relação com Deus, você não tem fé. E segundo o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não estou me relacionando com Deus, é porque eu não tenho fé. E se eu não estou tendo fé, então de certa forma Deus está desagradado de mim. Ele é meu pai. Ele não quer ficar 30 anos afastado de mim. Já viu aqueles noticiários da internet, na TV? Olha, esse aqui é o pai. Olha, eu fui embora de casa, saí de casa e tal, faz 33 anos que eu não vejo meu pai. Olha, faz 40 anos, nem sei se meu pai está vivo mais. Saiu de casa, perdeu o relacionamento, perdeu o contato. Aí o cara fala, nem sei se está vivo. Já não tem esperança mais de que o pai esteja vivo. Por quê? Porque não tem mais relacionamento. Pela fé, Abraão foi convocado. Deixa eu falar algo para você. Eu lembro até hoje, Bruno, não sai da minha cabeça. Pastor Júnior do Mevan botando a mão em mim dizendo, você foi convocado para falar. Você foi convocado nessa geração. Por isso que eu estou aqui. Por isso que a gente viaja. Por isso que sábado nós vamos estar numa igreja, domingo de manhã na outra, domingo à tarde aqui. E aí no outro sábado vamos estar em outra igreja. E aí no domingo vamos estar aqui de volta, quinta-feira aqui, sexta-feira sala de oração. Eu fui convocado para isso, meu irmão. Eu não tenho escolha. É claro que de vez em quando alguns olham para a gente e falam, pastor é tudo vagabundo. Tá bom. Eles vão dizer. Até para Jesus disseram. Até para Jesus, os irmãos de Jesus, de certa forma, falaram assim, sim. Por isso Jesus vai dizer, olha, o profeta não tem honra, senão na sua casa. Meu irmão, a gente pode ter uma família crente, o pai crente, a avó crente, pastor. Quando chegar a tua vez de ser pastor, ninguém vai acreditar. Você pode vir para a igreja, se converter, mudar, você vai sair lá fora. Os parentes vão olhar para você, as pessoas mais próximas vão olhar para você. E sempre vão ficar com uma dúvida, se você verdadeiramente mudou ou não, se você verdadeiramente virou crente ou não, se você se converteu ou não, se você agora está servindo a Jesus. Meu irmão, é impressionante. Por quê? Porque a fé que eu tenho para servir a Deus não é a mesma que os outros têm para olhar para mim e entender que eu estou nesse lugar por causa da fé. Eu fui convocado. Muitos são chamados, poucos escolhidos. É convocação, falei isso domingo passado. Abraão foi convocado. Aí diz o quê? Obedeceu. Deixa eu falar algo para você, eu não meditei nessa palavra, estou recebendo essa palavra do céu agora, diretamente. Não há obediência sem fé. Você não consegue obedecer a Deus se não for por fé. Porque olha o princípio, pela fé, Abraão foi convocado. Deus te convocou para ser alguém obediente ao chamado dele na sua vida. Mas o princípio é a fé.
Porque a fé me faz me relacionar com Deus. Primeiro é fé, relacionamento. Agora ele pode falar, eu escuto. E se ele falar faz, eu faço. E se ele falar não faz, eu não faço. Então, se você tem desobedecido a Deus em alguma área da sua vida, é porque você não está ouvindo a convocação dele para obedecer. E se você não está ouvindo a convocação dele para obedecer, logicamente eu entendo que você não está se relacionando com ele. E se você não está se relacionando com ele, é porque te falta fé. E se te falta fé, desagrada a ele. Olha o versículo 9. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto edificador. Olha que interessante, está falando da Nova Jerusalém. Eles não alcançaram, por quê? Porque era para a geração deles, é para a nossa geração, é para daqui um tempo, para daqui uns dias, ou daqui alguns anos, a Nova Jerusalém descer. Duas coisas que Deus fez com suas próprias mãos, o homem e a Nova Jerusalém. Olha só, versículo 11. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Olha só, aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, ainda que para mim e para você seja impossível, ainda que para mim e para você seja contraditório à nossa realidade, porque Sara, além de ser velha, era estéril, além de estar com 80 e poucos anos, e cá entre nós, pega minha avó, hoje está fazendo 83 anos, 82, 84, 82 anos, hoje eu passei a ver ela, 82 anos, pare para pensar comigo, de que forma uma senhora de 82 anos pode gerar filhos? Só que Sara acreditou que mesmo na impossibilidade dela, Deus podia fazer. Sabe qual que é o nosso defeito? Sabe qual que é um dos nossos problemas? Quando nós colocamos Deus na nossa condição. Sara riu, quando Deus falou que ia mandar um filho, e era através de Sara, ela deu uma risadinha atrás da porta. Deus é louco. Por quê? Porque aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Só que sabe qual que é o nosso defeito? E um grande defeito nós temos, é que quando a gente vai fazer alguma prática de fé para Deus, a gente pega Deus e diminui Ele na nossa condição. Nunca foi sobre trazer Deus para a nossa condição, é sobre nós se encaixarmos na condição de Deus. Nunca foi. A gente tem esse costume. A gente vai no médico, a gente está com dor, mas a gente toma o remédio, e a gente quer a fé e o remédio junto. A Bíblia fala em Marcos capítulo 5, versículo 25, uma mulher chega até Jesus, e a Bíblia fala que há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue, e já tinha gastado todo o dinheiro dela e todas as suas riquezas, indo cada vez de mal a pior. Olha para mim, ela tinha gastado tudo. Sabe o que isso quer dizer? Deus, Ele não está dentro da tua condição. Se Deus mandar você fazer alguma coisa para Ele, e você correr para a conta bancária, para ver se dá para fazer, você está botando Deus na tua condição. Quando nós pegamos esse barracão aqui, nós pagávamos R$1.400 lá embaixo. Quando Deus mandou vir para cá, foi para quase R$1.000 a mais. Nós não tínhamos condição de pagar aluguel aqui. Ou melhor, nós ainda nem temos condição de pagar o aluguel aqui. Mas nós temos relacionamento, nós temos fé. E aí, já pensou? Quando a gente pegou a Dorinha lá embaixo, eu ganhava, trabalhando na empresa que eu trabalhava, R$1.400.
Quando eu fui com a minha esposa alugar o barracão, no barracão não, centro comercial, o valor, 1.400, na verdade a gente achou que era 1.200, eu falei, amor, sobra 200 para comer. Aí na hora de assinar os papéis, o velho chegou para mim e falou assim, olha, é 1.500, eu falei, como 1.500? Eu falei, não, é 1.200, é 1.300, falei para ele, não, é 1.500, eu falei, então eu não quero, mas já estava com o papel tudo feito. Daí ele falou assim, então te deixa por 1.400. Aí eu olhei para minha esposa e falei, olha que louco, o que eu ganho para viver é o valor que nós temos se nós precisarmos pagar aluguel do barracão, nós sozinhos, só eu e você. Eu vou pegar um lugar de 300, porque daí eu posso pagar. Então não é fé, meu irmão. Se nós tivermos que se mover por causa da nossa condição, não é fé. Esse ano nós vamos pintar essas paredes, vamos alisar essas paredes, nós vamos botar um piso no chão. Amanhã o calheiro vai vir, se não estiver chovendo, em nome de Jesus, para arrumar essas calhas. E nós não tem dinheiro. Amanhã tem que pegar as telas para botar ali na frente, R$1.000. Eu não tenho R$1.000 no banco. Olha para mim, eu não tenho R$1.000 para botar tela. Eu só tenho fé. Os palitos estão ali, então vamos botar a tela, é necessidade. Mas eu não posso colocar Deus na minha condição. Eu não posso chegar para Deus e falar, Deus, eu vou fazer desse jeitinho aqui, porque eu não tenho condição de fazer nada para o Senhor. Senhor, melhor pegar Agar, a minha serva, e dar para se deitar com Abraão. E aí ela foi lá, e ela botou a serva para se deitar, e nasceu Ismael. Só que Ismael, se você for estudar, a descendência até hoje está se matando. Até hoje estão se arrebentando. Deus abençoa, Deus até abençoa. Deus dá graça, Deus até dá graça. Mas por quê? Porque a fé é prática. A fé é uma prática. E se eu tenho fé, eu não posso olhar para você, Fabiano, e falar, olha, Fabiano, a tua fé é grande, ou a tua fé é pequena. Mas quando eu olhar para as obras que você está praticando para Deus em relação à fé, eu vou saber se você tem bastante fé ou pouca fé. Por isso que Jesus, quando os discípulos vieram para expulsar o demônio, e não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, chegaram para o mestre e falaram, mestre, por que não expulsamos esse demônio? Jesus olhou para eles e falou, ei, há demônios, caça de demônios que só sai com jejum e oração. Deixa eu ensinar algo para você. Jesus não estava falando que você tem que jejuar para expulsar demônio. Eu não preciso jejuar para expulsar demônio, porque todo demônio se submete a mim quando ele manifesta. Mas Jesus estava falando de um demônio chamado incredulidade. Incrédulos, homens de pouca fé. Jesus olhou para os discípulos, falou, olha, incrédulos, homens de pouca fé. Isso é um demônio. Pedro agiu dessa forma em Marcos 16, mestre, Mateus 16, eu vou dar uns cacete aí nesse povo aí, ninguém vai botar a mão em você. Jesus olhou para ele e falou, para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas dos céus, somente a da terra. Por quê? Porque não tinha relacionamento com o Pai, queria resolver do jeito dele. Olha para mim, meu irmão, Deus te deu uma fé para você se relacionar com Ele. Eu não estou falando que você tem que fazer o que eu faço, eu não estou falando que você tem que abandonar, eu estou falando que existe uma prioridade. Você pode trabalhar, você pode cuidar da sua família, você pode ser um grande empresário, desde que tudo que você viva por fé, e não na dependência daquilo que está nas tuas mãos. Porque eu vou te falar uma coisa, se você tem uma conta gorda no banco, você não precisa de Deus. É verdade ou não é? Se a gente tem uma conta gorda no banco, e a gente quer comprar um carro novo, e a gente fala, não, eu tenho dinheiro no banco para comprar até 2 desse carro. Você vai orar para perguntar para Deus se é vontade dEle? Você vai trocar uma ideia com o papai do céu e falar, papai, e aí? Não. Ei,
Se você tem condições, você não precisa de Deus. Então logo você não se relaciona. Quando você não tem condições, ou melhor, se você tiver condições, mas colocar as condições no Senhor e não trazer Deus para a tua condição, aí a sua fé está legal. Porque Sara não tinha condição, ela tinha 80 e poucos anos, e ainda por cima era estéril, tudo era impossível para ela, não havia condições alguma dela engravidar. Ela olhou para Jesus e para Deus e deu uma risadinha. Eu, nessa idade, Abraão, com quase... Eu imagino que aquela música do Silvio Santos nasceu naquele dia. A pipa do vovô não sobe mais. Meu irmão, pense num senhor de 90 e poucos anos. Tem quantos homens aí, de 50, 60, tomando a pílula azul? Tomando Viagra. Ou você acha que ela foi engravidada pelo Espírito Santo com Maria? Se ela tivesse sido engravidada, Jesus tinha nascido naquele momento. Não precisava ser Abraão, não precisava ser Isaac, Jacó, a descendência toda, José. E eu fico imaginando que Abraão passou pela mesma condição. Eu acho que ele olhou para ela e falou: ih, cara, não vai dar certo não. Porque cá entre nós, para quem é homem, o homem ele é atraído pela visão. Isso é científico, isso é comprovado. O homem, ele é atraído pela visão, ele tem desejos pela mulher por aquilo que ele vê. O homem é assim, a mulher é por aquilo que ela ouve. O homem não, é por aquilo que ele vê. Já pensou você olhando para uma senhorinha de 80 e poucos anos, 90 anos? Já parou para pensar, você olhando para uma senhorinha daquela? Já era velho para ter motivação. Olhou para a velha, que motivação ele tinha? Não havia condições. Eu sei que é hilário isso, é engraçado. De fato é engraçado, mas é real demais. Porque pega um senhor e uma senhora nessa idade e manda eles fazer filho. Manda eles namorar para ver se eles têm capacidade de namorar ainda. Se eles têm ainda desejos. Meu irmão, desejo da minha avó é o caixão. Eu lembro que uns anos atrás eu falava: vó, a senhora tem que casar, arranjar um velho rico, um vô rico para mim. Passou de uma certa idade, meu irmão, só quer descansar. A Bíblia fala que até 70 anos tá beleza, passou dos 70 é cansaço e fadiga. Hoje eu olhei para minha avó, ela falou: filho, ora por mim na igreja hoje. Eu falei: vó, vou orar para o Senhor levar a senhora logo, porque a senhora está cansada. Ela falou assim: isso mesmo, eu quero descansar, eu não aguento mais. E médico, remédio, é cansativo demais, já passou por quase 3 cateterismos. Mas aí a Bíblia fala, Joel capítulo 2, que nos últimos dias, que é agora, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, vossos filhos e filhas profetizarão. Nós estamos vivendo um tempo profético. E às vezes eu olho para a igreja, gente com 20 anos de idade, que está pior que Sara com 90, porque tudo não dá, tudo não posso, tudo eu acho que não dá para fazer, eu acho que é difícil. Para de botar Deus na tua condição. Deus não precisa da tua condição, Ele precisa da tua obediência. Deus não precisa da nossa condição, Deus precisa da nossa obediência. Se nós obedecermos, Ele vai nos dar a condição. Ei! Quantos estão me entendendo? Eu não sei onde eu vou parar se eu continuar lendo. Eu nem vou continuar, porque hoje eu não estou sendo expositivo, mas é profético. Abra comigo em Tiago. Tiago capítulo 2.
versículo 14. Tiago 2, versículo 14, vai dizer assim, ó: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé? Sabe o que quer dizer? Botar a Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja, dizer que é evangélico, que é crente, dizer que é santo, dizer um monte de coisa, dizer que tudo aquilo que você ouve os evangélicos dizer. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé, se não tiver obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Porque ele está perguntando. Mas é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie em si mesmo. Mas olha o que o texto diz: a fé, a salvação vem pela graça, mediante a fé. A graça me alcança quando eu creio, quando eu tenho fé naquilo que Jesus fez por mim. Quando eu tenho fé naquilo que Jesus fez na cruz por mim, a graça me alcança. Por que está cheio de gente que a graça ainda não alcançou? Porque ainda não teve fé. Agora, por que não teve fé? Porque não ouviu a palavra. Pois Romanos capítulo 10, versículo 12 vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vou melhorar para você, na linguagem original diz assim: a fé vem por ouvir as boas novas, e as boas novas vêm por ouvir a palavra de Deus. Porque as boas novas, o que é as boas novas? O Evangelho. Agora olha o que Tiago vai dizer: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tiver obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupas e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até que satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras práticas, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te demonstrarei a minha fé mediante as obras que eu realizo. Crê tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras, de fato, é inútil? Daí ele vai falar de Abraão, vai fazer referência daquilo que a gente leu em Hebreus. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu o seu próprio filho Isaque sobre o altar? Não vou para frente, você sabe disso. Deus chamou Abraão, mandou subir e sacrificar Isaque. Tudo bem, vamos trabalhar aqui, nós estamos estudando isso aqui hoje. Olha para mim. Vim para a igreja, você precisa do quê? Do que você precisa para vir para o culto? Fé. Porque se você precisar ir para o bailão, você não precisa de fé. Se você precisar ir para um clube, você não precisa de fé. Mas para você ir para a casa de Deus, ouvir alguém falar em nome de Deus, cantar louvores para Deus, você precisa do quê? Por quê? Porque Deus não vai estar aqui sentado fisicamente. A cadeira de Jesus está ali, você não está vendo, mas pela fé eu sei que Ele está aqui, pois a fé me faz crer no impossível, no invisível. Ele disse o seguinte: aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estarei. Se eu creio nisso, então eu tenho fé. Porque para crer eu tenho que ter fé. Para você orar, você precisa do quê? Se você ora pouco, então você tem pouca fé. Se você ora bastante, você tem muita fé. Para jejuar, você precisa do quê? Fé. Para fazer regime, não. Até que algumas irmãs, para fazer regime, para emagrecer, elas têm muita fé, mas elas têm fé em parar de comer. Elas têm fé na ginástica, elas têm fé no nutricionista que vai diminuir a comida. O ano 2018, meu propósito é emagrecer.
Às vezes ela até bota fé nela mesma. E aí a fé na gente mesmo é uma porcaria, porque a gente nunca cumpre com aquilo que a gente fala que vai fazer. O único que é fiel para cumprir com a sua palavra é Deus. Nós mentimos até para nós mesmos, não é verdade? Esse ano eu não vou tomar Coca-Cola. Eu falei no começo do ano, na virada do ano aqui. Terça-feira eu fui comer uma delícia lá na casa do William. Aí eu fui no mercado buscar uma papinha pro Benjamin, do lado lá. Aí eu falei, William, eu falei, você comprou refrigerante? Ele, não, a Carla fez um suco de maçã. Eu falei, cara, eu vou levar uma Coca-Cola. Ei, a gente não tem fé nem em nós mesmos. A gente fala que a gente confia e acredita na gente, mas quando chega na hora, a gente não é fiel nem com nós mesmos. Mas Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele falou. Então preste atenção. Para você sentar na tua casa e ler a tua palavra, a Bíblia, você precisa do quê? Fé. Agora olha que interessante. Orar é o quê? Relacionamento. Jejuar é o quê? Relacionamento. Por quê? Porque quando você jejua, você sacrifica a tua carne e sustenta o teu espírito que veio de Deus. Então você fica mais sensível à voz do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Relacionamento. Vamos lá. Para você ler a Bíblia, você precisa de fé. E aí, ler a Bíblia é o que, meu irmão? Relacionamento. Vamos melhorar. Para você vir para o culto, você precisa do quê? De fé. Por quê? Porque vir aqui é uma questão de relacionamento com Deus. Então, a fé não é para mim conquistar coisas, mas quando eu tenho fé e me relaciono com Ele, porque sem fé é impossível me relacionar com Deus, e logo, se eu tenho fé, eu estou agradando a Ele, então, tudo que eu pedir para o Pai, que for necessário e souber pedir para Ele, Ele vai me dar, está escrito na palavra. Então eu não preciso vir para a igreja somente quando eu preciso que Deus supra uma necessidade na minha vida. Olha para mim, a Bíblia fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é o quê? Relacionamento. E relacionamento vem pelo quê? Através da fé. Se você não tem fé, você não se relaciona com Deus. Vamos terminar? Abre comigo Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 9. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso que a gente desce as águas do batismo, para ter a gente confessa com a boca. Mas a nossa prática é o quê? Por que o cristão tem que batizar? A gente não batiza criança, porque criança não confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então não adianta batizar uma criança. Batismo é para arrependimento de pecado. E quando a gente desce as águas é para que todo mundo veja, ou pelo menos aqueles que congregam junto, para que seja uma confissão visível para as pessoas. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos que invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Como que você pode invocar o nome do Senhor? Através da fé. Para você crer nele, você se relacionar com ele, você vai precisar de fé. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Como está escrito, como são maravilhosos os pés que anunciam as boas novas. Versículo 16. Versículo 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Olha para mim, você não vai ter fé se você não ouvir a palavra dele. Toda palavra que nós pregamos e que ouvimos, seja num culto ou seja pela internet, ela vai gerar uma fé em nós. A fé, ela não vem por outro meio, senão por ouvir a palavra de Deus. É por isso que quando a gente vem para a igreja, a gente é recém-convertido, a gente vê pessoas que estão vivendo pela fé e exercendo a fé em lugares totalmente altos em Deus. Você fala, uau! E você está ali pequenininho. E conforme você vai se alimentando da palavra, conforme você vai ouvindo a palavra, você vai recebendo fé para se relacionar com Deus, cada vez um pouquinho mais profundo, ter confiança em Deus, conversar com Deus. No começo, quando eu me converti, eu não conseguia ler a Bíblia, eu lia pouco, porque pouca era a fé que eu tinha em Deus para me relacionar com Ele. Então eu lia pouco, eu lia alguns versículos, não entendia nada, fechava a Bíblia e assistia um filme. Eu ia orar, eu dobrava o joelho, ficava 5 minutos, parecia que tinha passado uma eternidade. Quando eu terminava a oração, eu olhava para o relógio e falava, meu Deus, eu orei apenas 5 minutos. E eu via homens que oravam 1 hora, 2 horas, eu via relatos da Bíblia de homens que oraram por horas. Eu falava, meu Deus. Então, não existe desculpa, eu trabalho, eu não tive tempo, isso ou aquilo, não. Você pode até arranjar uma desculpa para não ter tempo para Deus. Você pode arranjar desculpa para não se relacionar com Deus. Mas a verdade é que te falta fé para ter relação com Ele. Hoje eu não tive tempo para orar. Queimou mais uma luz aqui, ó. Hoje eu não tive tempo para ler a Bíblia. Não, cara, você teve tempo, mas é que você usou teu tempo para se relacionar com outras coisas e deixou de se relacionar com Deus. E se você deixou de se relacionar com Deus, você não exerceu a fé, não praticou obras de fé. Não adianta botar a Bíblia debaixo do braço e falar, eu sou da igreja tal, pentecostal, do reino de Deus tal. Não adianta ter o nome no hall de membro da igreja. As pessoas podem olhar para a gente e falar, lá vai o crentinho, lá vai o irmãozinho, lá vai o evangélico, lá vai, hoje tem cultinho, hoje ele vai para o culto. Pode até ser que as pessoas falem, mas Deus conhece verdadeiramente a sua intimidade com Ele. É por isso que alguns vão dizer o seguinte, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, estamos mortos. E Jesus vai olhar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não tiveram relacionamento comigo. Ei, curar enfermos, expulsar demônio não tem a ver com obra. Tem a ver com sinais. E os sinais seguirão aqueles que creem. Eu não preciso fazer um curso para expulsar demônio. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Expulsar demônio vai ser consequência. Eu não preciso fazer um curso de cura e milagre para me curar um irmão. Se eu tiver relacionamento com Deus, automaticamente eu vou pôr as mãos sobre a pessoa e eu posso orar e curar ela. Por quê? Porque curar, expulsar demônio, dar comida para os pobres, fazer qualquer coisa desse tipo não é obra. Esses são os sinais que seguiriam aqueles que iam crer. Se eu creio, esses sinais me seguem. Pedro, depois que creu de verdade, depois que entendeu, até a sombra dele curava. Sabe por que muitas vezes nós não curamos pessoas, não libertamos pessoas oprimidas, não ressuscitamos pessoas? Eu sempre falo, eu não vejo a hora que tem um velório para mim praticar. Eu já fui no velório de uma criança, cheguei em cima do caixão e eu, em nome de Jesus eu ordeno, levanta.
A Bíblia fala que se eu crer, João 14, eu faria as mesmas obras que Jesus fez e até maiores eu faria. Aí a Bíblia fala, olha, eu dei para vocês o poder para pisar em serpentes, escorpiões, expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos. De graça recebeste, de graça dai. Eu vos dei o poder, Deus te deu o poder. Não tem a ver com obra, é dom, é presente. Ele te deu o poder. Aí você vai, e aí você vai no velório. E aí sabe por que você nunca bota a mão no defunto para ele ressuscitar? Porque você não tem fé. Sabe por que você não tem fé? Você não se relaciona com ele. Às vezes ele até fala para você, ó, cara, quantas vezes de ir para o hospital, está no hospital, em algum lugar, e Deus fala assim, ore por aquela pessoa. E aí às vezes você não ora. Sabe por que você não ora? Porque você não obedece. Sabe por que você não obedece? Teu relacionamento está fraco. Sabe por que teu relacionamento está fraco? Porque você não tem fé. E aí tem gente que vem para a igreja e faz campanha e mais campanha, 7 dias, se não ganhar na 7ª semana, faz novamente 7 dias, e depois mais 7 dias, e aí o cara fica anos na igreja, e às vezes passa 20 anos e não recebeu aquilo que ele queria, e alguns recebem, no primeiro dia, vai embora e não volta mais, porque o relacionamento dele foi condicional àquilo que ele queria. Ele conquistou o que ele queria, agora ele foi embora, não preciso mais. Deus me deu o que eu queria. Aí amanhã ele está lá com o pé na lama, ferrado, falido. Um dia Deus fez para mim, aí ele corre para a igreja de volta. Aí ele busca se relacionar com Deus para Deus dar para ele. Sabe por que tem um monte de gente que desvia, que se afasta de Deus? Porque não entendeu o relacionamento. Achou que buscar Deus era para Deus fazer as vontades dele. E aí, como Deus não fez as vontades dele, porque o reino de Deus não é sobre Deus fazer nossas vontades, é sobre nós fazermos a vontade de Deus, vai embora frustrado, não volta. Por quê? Porque lá atrás aprendeu que a fé era para conquistar coisas. Meu irmão, você não tem que vir para a igreja para ganhar nada de Deus, você já ganhou o que você precisava, a salvação. Você precisa vir para ouvir a palavra, ouvir as boas novas, receber fé no teu coração, para que você possa andar em práticas de obra, em boas obras, em prática de fé, em obras de fé. Aí você me pergunta, poxa, mas Jesus ele chegava para as pessoas, ou as pessoas chegavam para Jesus, e Jesus falava, vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Relacionamento. Todas as pessoas que foram curadas e Jesus teve que olhar para elas e dizer, ei, vai-te em paz, a tua fé te salvou. É porque elas buscaram relacionamento, tiveram fé suficiente para chegar até Jesus como a mulher do fluxo de sangue. Eu poderia falar de tantas pessoas, mas a mulher do fluxo de sangue estava com uma menstruação impura há 12 anos, não podia estar no meio do povo judeu, não podia estar ali porque ela é uma mulher impura. Passou pelo meio da multidão, atravessou tudo, e ela dizia consigo mesma, se eu somente tocar nas vestes dele, ficarei curada. Meu irmão, ela pagou o preço para se relacionar com Deus, ela passou pelo meio da multidão, ela teve fé. Quem passaria pelo meio de uma multidão, correndo o risco de ser morta, apedrejada, porque uma mulher naqueles dias, poderia ser apedrejada se estivesse no meio das pessoas. Ela foi, atravessou e tocou nas vestes de Jesus, e depois teve fé suficiente para falar, ei, fui eu aqui que te toquei. Eu estava ferrada, há 12 anos, perdendo todo o meu dinheiro, já tinha gastado tudo com o médico. Aí Jesus olhou para ela, filha, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Todas as vezes que Jesus curou alguém, foi por causa de um relacionamento que essas pessoas buscaram ter com Deus. Como é que eles buscaram ter relacionamento? A mulher ouviu falar de que Jesus iria passar, ouviu as boas novas. Ela fez o quê? Quando ela ouviu, ela creu, e ela desejou se relacionar com Ele. Todos na Bíblia, pode pegar qualquer um dos evangelhos, pega Zaqueu, pega o centurião de Cafarnaum, que olha para Jesus e fala, ei,
não sou digno que entrem em minhas moradas, mas se o Senhor dizer uma palavra, o meu servo será salvo. Todos que foram até Jesus, todos que foram até Jesus, ouviram que Jesus estava passando pelo lugar. A palavra trouxe fé, Romanos 10, versículo 16. E a fé veio pelo ouvir as boas novas. E as boas novas pregadas pelo Evangelho de Deus. E depois que eles ouviram, praticaram, se moveram para ter um relacionamento com Ele, foram até Ele. E aí foram curados. Sabe por que tem gente que está 30 anos na igreja, está doente? Porque está na igreja, mas não se relaciona. Só vem para se relacionar com os irmãos. Só vem para cumprir com a carga horária. Só vem para fazer volume na igreja. Não recebeu cura ainda por quê? Está na igreja, mas não tem prática de fé. Tem fé até para vir, mas não tem fé para se jogar nos pés de Jesus e falar: mestre, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, como cantava Lázaro nos seus dias de glória. Quantos recebem essa palavra? Quantos entendem o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Jesus descer, prova daquilo que nós não vemos. Mas deixa eu falar uma coisa para você: nós vamos ver Ele descer. Quando Jesus voltar nas nuvens, não vai precisar de fé não, porque a Bíblia fala que todo olho verá e toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Eu não quero esperar que Ele desça para mim crer que Ele existe. Eu creio nele. Eu tenho fé para me relacionar com Ele. Eu sei qual é o meu futuro. Como eu preguei domingo passado, eu tenho certeza da minha eternidade, da minha imortalidade, porque nada acabou para mim. Eu tenho a certeza da vida eterna. Meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vou repetir isso para você que diz em Hebreus 11, versículo 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, para quê? Para se relacionar com Ele, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa, vou traduzir o recompensa, corresponde. Meu irmão, quando você tem fé e você se relaciona com Ele, Ele se relaciona com você. Você não vai ficar catando coquinho, você não vai ficar sozinho. Quando você se relacionar com Ele por causa da tua fé e tiver relação com Ele, Ele vai te corresponder. Ei! A sua boca não está fechada para que não nos responda, seus olhos não estão fechados para que não nos enxergue, nem seus ouvidos tapados para que nos ouça, nem as suas mãos recuadas para que não nos abençoe. Meu irmão, tudo que Deus pode te dar e vai te dar, seja até mesmo material, olha para mim, é por causa do teu relacionamento com Ele. Um pai que tem um filho que se relaciona, meu irmão, o pai precisa do filho, o filho precisa do pai, um precisa do outro. Ei, meu pai é dono do ouro e da prata, Ele conhece todas as minhas e as suas necessidades, e Ele prometeu supri-las todas em glória. Porque tem coisas que até agora nós não conquistamos, porque nós achamos que nós temos que pagar algum preço para ter alguma coisa. Deixa eu falar algo para você: Jesus pagou o preço para que você tivesse tudo. Mas por que nós temos que carregar nossa cruz e pagar nosso preço? Para que nós possamos dar valor. Mas quando nós entendermos que tudo aquilo que nós necessitamos, Deus vai nos dar e vai nos suprir por causa do nosso relacionamento com Ele, é totalmente diferente, é maravilhoso. Aí você não precisa pedir para Ele. Se você tem um relacionamento com Ele, Ele vai chegar para você e Ele vai falar: filho, você está precisando disso, né? Tó, eu te dou.
Deus é bom. Ei, o evangelho de Deus não é essa baboseira que estão fazendo de barganha aí, fazer troca com Deus. Eu não preciso trocar nada com Deus, Ele é meu Pai. Eu não preciso trocar com Deus para Ele me dar alguma coisa. Ele não é meu banqueiro, Ele é meu Pai. Eu não preciso fazer nada para conquistar nada dEle. Eu só preciso me relacionar com Ele. Tem pessoas aqui que a gente vê que Deus está fazendo algumas coisas na vida, e eu percebo a forma com que vivem. Não vivem fazendo as coisas esperando algo de Deus, mas vivem porque querem se relacionar com Deus. E por se quererem se relacionar com Deus, Deus supre em todas as coisas que é necessária. Se nós aprendermos esse princípio de fé, relacionamento, até aquilo que nós precisamos e até que nós não precisamos, Deus vai falar assim: Tó, filho, é teu. Porque, meu irmão, meu filho de 5 anos não precisa me dar nada para que eu dê algo para ele. Eu tenho um relacionamento com ele. Quando a minha esposa abre a gaveta da cama, do guarda-roupa dele, ela sabe de quantas cuecas ele tem e quantas cuecas ele precisa. Se ele precisa de meia, de calça, nós sabemos a necessidade. Nós temos um relacionamento, nós mexemos na gaveta dele. E quando ele crescer, ele vai poder mexer na nossa gaveta. Um relacionamento aberto, íntimo, aonde um se relaciona com o outro, um corresponde o outro. Por favor, em nome de Jesus, a fé vem pelo ouvir. Você ouviu a palavra hoje, a partir de hoje, começa a praticar as tuas obras. Começa a praticar as tuas obras por fé em nome de Jesus. Posso sentir o seu calor, vem me envolver. A Deus me constranger com seu amor. Sei que estás aqui.